Mudando de assunto, saindo de TSE, atravessando ali a rua da Esplanada dos Ministérios, indo para o Congresso Nacional, a gente fala a respeito de outro assunto que foi bastante tumultuado lá no Congresso, que é sobre a votação da taxação das blusinhas. Na verdade, é o projeto Mover, é um projeto do governo federal, é um projeto que foi de criação do governo federal, principalmente do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é de interesse dele, e que trata da descarbonização da indústria automobilística brasileira. Na verdade, o que aconteceu é que criaram um jabuti, incluíram um jabuti nesse trecho, que é nesse texto, que é um trecho que nada tem a ver com esse assunto. Ou seja, colocaram ali a taxação das compras em plataformas internacionais de até $50 nesse assunto que nada tem a ver. Pois bem, foi incluído e isso causou um grande alvoroço dentro do Congresso Nacional. Isso por quê? A compra essas compras de até $50, elas causaram um tumulto, um alvoroço, principalmente no comércio varejista brasileiro, porque eles entendem que isso causa desmotivação aqui no Congresso, no comércio, que isso também é desleal, causa um comércio desleal aqui no país. Esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados com esse jabuti das blusinhas, jabuti da Shein, da Shopee, que aprova a taxação em 20% para que essas compras sejam taxadas na internet. Pois bem, isso foi aprovado na Câmara e foi até o Senado, foi votado no Senado de uma forma bastante estranha. O que acontece? Como isso é uma proposta nada eleitoreira, num ano eleitoral, isso se tratando aí de mais impostos para a população, isso não era nada legal para os senadores votarem. Eles não queriam colocar o seu nome nisso aí, não. Como é que eles fizeram? Eles votaram, contaram ali com a contribuição de Rodrigo Pacheco, que queria, sim, essa taxação. Até o presidente Lula, no início, não queria essa taxação, depois foi favorável à taxação, porque não é uma proposta lá muito popular, lá muito eleitoreira. Pois bem, como é que foi feito no Senado? Eles votaram o texto principal, tiraram o jabuti das blusinhas, votaram o texto principal do Mover, que trata aí da descarbonização da indústria automobilística. E aí, depois de menos de uma hora, eles votaram ao outro trecho, que é a parte do jabuti, votando a taxa das blusinhas. Só que, quando eles votaram a taxa das blusinhas, eles não votaram de forma nominal, não. Os senadores não quiseram colocar os seus nomezinhos lá, ó. Ninguém sabe quem votou a favor, quem votou contra, ou seja, conseguiram votar de forma que não fosse nominal. O projeto Mover foi votado de forma nominal, e o trecho, que era o jabuti, não foi votado de forma nominal, da forma como eles queriam, bem isentões, ninguém ficou sabendo quem votou em nada, o projeto passou. Volta agora para a Câmara, porque houve algumas modificações, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a dizer nessa semana, deixou muito claro para os jornalistas, que se esse texto chegasse na Câmara sem a aprovação da taxa das blusinhas, não sabia quando é que isso ia passar de novo por lá. Roda esse texto aí pra gente. Se o Senado modificar o texto, obrigatoriamente tem que votar. O que eu não sei é como é que os deputados vão encarar para sempre uma votação que foi feita por acordo se ela retornar. Eu acho que o Mover tem sérios riscos de cair junto, de não ser votado mais na Câmara. Isso eu penso de algumas conversas que eu tive. Portanto, nós estamos pacientemente esperando, aguardando que as coisas sejam discutidas, votadas de maneira muito altiva, transparente e clara, não com subterfúgios, nem nenhum tipo de ilação a um assunto sério como esse. Não é fácil você votar uma matéria quando ela tem uma narrativa antagônica de taxar blusinhas. Então, quando se refere a taxar blusinhas, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de emprego, de regulamentação de setor, de justiça de competição, de manutenção da indústria nacional, que já está quase que de nariz de fora, né? Exatamente. Ele quis deixar bem claro que a história aí não era sobre taxação apenas de blusinha, que tratava de coisas muito além. Mas ele deixou bem claro, na verdade, isso foi uma ameaça de que se isso não fosse taxado, isso não seria votado tão cedo, o projeto Mover não seria votado tão cedo na Câmara dos Deputados. E isso é a menina dos olhos
do vice-presidente Geraldo Alckmin. Bom, o presidente Lula queria muito que isso fosse votado, o projeto Mover fosse votado, então houve uma negociação, acabou se votando no Senado, voltou lá para a Câmara. Houve um lobby aí, uma conversa dos varejistas brasileiros que bateram sim na porta da Câmara, bateram sim na porta do Senado pedindo, por favor, aprovem essa taxação, isso está prejudicando a indústria brasileira, isso está prejudicando o varejo brasileiro. Agora a gente vai ver como é que isso vai ser aprovado lá na Câmara, quando é que isso vai votado e como é que isso vai passar. Lembrando que agora a gente está em semana de festa junina, mês de festa junina, depois de festa junina começam campanhas eleitorais, campanhas aí para prefeito, para vereador. A gente sabe que a gente vai ter um Congresso esvaziado, eu venho falando isso para vocês, que esse ano vai ser um ano de projetos de votações bastante parados lá no Congresso, que o mês de maio seria um mês mais movimentado. Vamos ver como é que isso vai seguir.